Vamos então, meus irmãos, meditar o Santo Evangelho de hoje. Eu só peço uma pequena desculpa, porque eu tive um problema no meu computador, então eu estou utilizando o celular e o outro computador que eu não consegui fazer a live para fazer as orações, tá bom? Então, vamos então ler o Evangelho de hoje, ver o que Deus tem para nos dizer, ver qual é a mensagem de Cristo para a minha vida e para a tua vida, né? Jesus, ele tem uma mensagem de salvação para a sua vida. Jesus, ele tem uma mensagem de paz para a minha família e para a tua família. Então vamos ouvir o que o Evangelho de hoje tem para o programa Pão da Palavra, tá bom? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Responde aí comigo. Glória a vós, Senhor. Você que está acompanhando essa live. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que eu possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram a Jesus: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide e ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu e olhou para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixe. Número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responde comigo aí, meu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que evangelho rico que Jesus vem nos dizer hoje. Olha que evangelho abençoado, meu irmão. Jesus falando conosco hoje, né? Esse evangelho lindo, esse evangelho abençoado de hoje. É Ele querendo falar conosco hoje, né? Nesse evangelho da multiplicação dos pães. Do evangelho que Jesus, Ele multiplica os pães. O que Jesus vem nos dizer hoje nesse evangelho, meu irmão? Que as pessoas, elas ficaram maravilhadas com os pães. Veja a graça de Jesus, que Ele pega uma pequena quantidade de pães e Ele multiplica. Nós vamos meditar esse evangelho por algumas partes. Nós vamos
entender o Evangelho por algumas partes. Os discípulos, vamos começar pelos nossos discípulos. Eles estavam cansados naquele momento, né? Chega até o momento que ele chega para Jesus, nós vamos pegar as nossas coisas, vamos para algum lugar e vamos comprar algo para nós comermos, né? E Jesus, ele fala para as pessoas, não, meu senhor discípulos, nós não vamos fazer isso. Peguem quanto que vocês têm de dinheiro e vejam aí. E Jesus também pergunta para os discípulos, mas quanto que vocês têm de comer? Vocês têm 5 pães e 2 peixes. Então, o que Jesus ele faz? Ele multiplica os pães e os peixes. O que as pessoas ela têm naquele momento? As pessoas estão com fome. E Jesus, ele alimenta aquelas pessoas, né? E no final do Evangelho fala assim, que são mais de 5.000 pessoas. Se nós trazemos para o nosso dia de hoje, quantas pessoas estão com fome? Não somente daquela fome que nos alimenta no dia a dia, mas quantas pessoas estão com fome da fé? Quantas pessoas estão com fome do alimento vivo que é a palavra de Deus? E quantas vezes nós estamos na igreja, nós que dissemos comungar todos os dias, pessoas que estão aí à frente de pastorais, pessoas que estão à frente de grupos e não alimentam as pessoas. Não alimentam as pessoas. Quantas pessoas não têm uma experiência com o Evangelho, meu irmão? Quantas pessoas estão esperando você que está aqui comigo hoje nessa live, me ouvindo? Durante todo o dia que vai ter, as pessoas precisam ouvir falar de Deus. E você não está alimentando as pessoas através do seu testemunho, através da sua fé. Quantas vezes nós nos calamos para os nossos irmãos e não levamos Jesus? E por muitas vezes, meu irmão, nós não temos vergonha de falar de outras coisas. Não vou entrar aqui na questão de política, de profissão, do que você gosta de dançar. Você fala de tudo, mas você não fala de Deus para a vida das pessoas. Nós ignoramos a fome do outro, a dor do nosso irmão, a enfermidade do nosso irmão. Então o Evangelho de hoje é isso. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Quantas pessoas estão aí desesperadas, ouvindo, querendo ouvir Jesus? Estão sentadas às vezes num gramado, ou estão sentadas às vezes num próprio parque. A nossa realidade em Dublin. Quantos parques nós temos aí? As pessoas estão com sede de Deus. As pessoas precisam ser alimentadas. As pessoas precisam ser amadas. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu trabalho nas pastorais, nós precisamos amar. Nós precisamos alimentar essas pessoas. Na nossa capelania, na nossa comunidade, onde o Frei Severino, ele é o nosso pároco, ele é o nosso capelão, todos os dias que o Frei Severino ele vai acolher, e você que é do Brasil, você sabe disso, que o Frei Severino ele acolhe muito bem as pessoas, ele pergunta, quem está aqui pela primeira vez? Toda Santa Missa ou todo encontro tem pessoas pela primeira vez. São pessoas que têm sede de Deus. São pessoas que precisam desse pãozinho que Jesus multiplicou para as pessoas lá anos e anos atrás, esse peixe. É esse alimento que é o alimento vivo da nossa vida, meus irmãos. E por muitas vezes, por ignorância nossa, nós pegamos todo este pão e comemos. E nós não multiplicamos com nossos irmãos. Outra coisa, nós pegamos este pão, nos alimentamos e não sabemos mais o que fazer depois. Ficam sobras de pães e a nossa ignorância é tão grande que nós jogamos os restos dos pães fora. Então Jesus hoje, ele vem trazer este convite para nós. Que nós possamos amar aqueles que estão enfermos. Que nós possamos deixar aquelas pessoas que estão lado de lado e trazê-la conosco. Amar. Este é o papel da igreja.
O Papa Francisco, ele sempre nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. É o mandamento da igreja que o Papa Francisco vem nos trazer hoje. E esse evangelho eu tenho certeza que você já ouviu muitas e muitas vezes, as multiplicações dos pães, dos peixes, mas eu estou trazendo hoje para uma realidade nossa, o evangelho diário, o pão vivo do dia a dia de hoje. Porque de nada adianta, meu irmão, você ouvir esse evangelho diário, você está com o Frei Severino todos os dias aqui pelas manhãs. Se você não comunga o pão vivo, se você não está na igreja comungando a Santa Eucaristia, se você não está vivendo os sacramentos de Deus, este é o nosso pão vivo diário. O que você tem feito? Qual é a sua avaliação pessoal? Qual o pão vivo que você tem levado para os nossos irmãos? Então Jesus, ele vem nos trazer isso. Sabemos que por muitas vezes somos como os discípulos, estamos cansados. Os discípulos, na verdade, eles não queriam estar com Jesus lá fazendo a multiplicação dos pães, não, meu irmão. Veja aí o início do Evangelho. Vamos ler de novo, novamente, aqui a parte do início do Evangelho. E despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa e comer. E Jesus respondeu: dai-lhe vós mesmos o que comer. E Jesus perguntou, e os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide e ver. Eles foram e responderam. Então os discípulos, imaginam, eles estavam com Jesus o dia todo. Jesus estava visitando enfermos, Jesus ele estava caminhando pelas montanhas. E por alguns momentos os discípulos, eles são como nós estamos cansados, nós estamos fadigados, nós queremos desistir do nosso trabalho pastoral, nós queremos desistir dos nossos irmãos, mas Jesus ele vem dizer hoje nesse evangelho, meu irmão, não desista, eu estou contigo, você precisa ser o meu multiplicador desses pães e desse peixe. É Jesus dizendo para a sua vida. Leve hoje para a sua realidade da sua paróquia, da sua casa, da sua escola, no ambiente que você vive. O que você tem feito para alimentar essas pessoas? A missão não fica somente para o Frei Severino. A missão não é somente para o bispo, para o seu pároco, para o Papa Francisco. A missão é para nós. Eu tenho certeza que o seu pároco, o Frei Severino, ele não consegue chegar a todas as pessoas em Dublin. O Frei Severino, ele não consegue chegar a todos. É o seu testemunho que vai alimentar essas pessoas. É o seu testemunho que vai satisfazer as pessoas. As pessoas precisam estar satisfeitas do amor de Deus. As pessoas precisam estar cheios da graça de Deus. Me desculpe o que eu vou dizer. Não adianta você preparar a melhor liturgia, o melhor altar, a melhor música, se você não está fazendo isso para aquelas pessoas que estão pela primeira vez na igreja. Essas são as pessoas que precisam ser alimentadas pelos pães e pelos peixes. São essas pessoas, meu irmão. E a melhor forma de você alimentar, hoje você vai dizer: Paulinho, eu não tenho 5 pães. Paulinho, eu não tenho os 2 peixes e eu não tenho a força que os discípulos tiveram de obedecer a Jesus. Mas, meu irmão, o seu testemunho vai salvar vidas. O seu testemunho, ele vai transformar a vida das pessoas. Não desista. É Jesus dizendo para você: olha quantas coisas estão hoje acontecendo neste mundo. O aborto sendo liberado. As famílias hoje que estão perdendo a sua base familiar. O que é a sua base familiar? Sentar-se numa mesa, rezar, obedecer seu pai, os mandamentos de Deus. Jesus ele quer convidar você hoje, meu irmão. Nesta manhã, você precisa sair daqui transformado. Você precisa sair daqui restaurado. Você precisa sair daqui com um cesto cheio de pães, cheios de peixe para levar para os nossos irmãos. Olha a nossa realidade nesse mundo que a gente vive hoje.
Ontem eu estava falando com uma pessoa da catequese e estava dizendo, infelizmente hoje nós somos minoria, mas o significado de minoria não significa que nós somos cheios do Espírito Santo. Então hoje é esse o convite, essa pequena meditação que eu venho dizer para você. Talvez você estava esperando grandes teorias, grandes explicações, mas não, eu estou trazendo o Evangelho vivo para hoje. Os nossos irmãos precisam ser alimentados dos pães e dos peixes, através do seu testemunho, através da sua vida. Amém? Então se você confia nessa palavra, se você confia no que eu estou dizendo, responde comigo aí, amém. Eu quero transformar a vida das pessoas. E um outro detalhe importante, o que Jesus fez, além de alimentar aquelas pessoas também, ele conseguiu reunir mais de 5.000 pessoas. Ele conseguiu reunir mais de 5.000 homens. Então naquela época também, imagina, Jesus ele já era perseguido e as pessoas diziam, quem é esse homem? Então além de alimentar as pessoas fisicamente, ele levou a palavra. Então veja esse outro milagre que Jesus fez, meus irmãos, de estar ali com essas 5.000 pessoas, de alimentar as pessoas através da fé. E é isso que Jesus vem dizer hoje. Você não precisa levar para 5.000 pessoas, mas que você leve para uma pessoa a palavra de Deus, que você alimente a vida dessas pessoas, que você transforme a vida das pessoas. O Evangelho ele tem que ser vivo e ele tem que ser agora. Não vamos deixar para depois. Às vezes as pessoas que estão na rua, elas vão ter uma experiência com Deus através do seu testemunho, através da sua vida. São almas que precisam ser salvas através do seu testemunho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.